Vamos dar sequência então, porque a Advocacia Geral da União realiza uma audiência pública para debater as novas políticas de moderação de conteúdo que foram implementadas pela Meta. A reunião foi marcada após a empresa responder uma notificação extrajudicial da AGU, confirmando mudanças na política. O objetivo agora da audiência é discutir medidas para assegurar o cumprimento da legislação e também proteção dos direitos humanos. O encontro contará com representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e também do Ministério da Fazenda. Esse tema também dominou todas as atenções nesse início de janeiro. Quero começar com você agora, Emerson Tawil, para falar justamente aí, nós tivemos toda essa questão que envolveu o Pix, aí elevou-se aí a temperatura por uma regulação. Qual que é a sua avaliação de fato? Precisamos de uma regulação ou não? É muito perigoso esse assunto da regulamentação. Ele permeia ali quase uma censura, depende para que lado vai pender. O debate é sempre muito importante. O judiciário acaba intercedendo muitas das vezes e isso é um perigo muito grande. As partes devem se compor, devem tentar chegar a um denominador comum para que, na verdade, e isso faz parte do cotidiano, né? Narrativas são criadas, sejam verdadeiras ou falsas, e já o próprio Código Penal já estabelece responsabilização para aqueles que fogem com a verdade que deveria ser dita. Então, eu vejo o debate com bons olhos, deve ser mesmo um debate que deve se aprofundar, porque a regulamentação ela é muito perigosa e quando você fala já de regulamentação, você fala, são sinônimos de limitações, de cerceamentos, entre outras coisas. E a liberdade de expressão é um bem jurídico do qual nós fazemos uso e deve ser mantido a todo custo. É por isso que eu digo, a regulamentação muitos querem colocar porque a gente sabe que narrativas são criadas e dependendo do lado que você esteja, aquela verdade pode se tornar mentira ou aquela mentira se tornar verdade. Rodolfo Maris, nós tivemos também esse alinhamento da própria Meta, né, às vésperas aí da posse de Trump, então um alinhamento muito claro de empresários ali norte-americanos, evidentemente. E aqui no Brasil, como é que você avalia essa situação? Houve uma forte reação do Supremo Tribunal Federal, que as leis vão ser cumpridas. Como é que você encara esse tema ou esse tema deve ser levado realmente ao Congresso por uma avaliação e uma deliberação dos deputados e senadores? Olha só, nós passamos por um momento de crise no que tange aqui as redes sociais, sobretudo essas grandes big techs, que é a Meta, né? Eu gostaria muito de ver a Meta hoje na audiência que está marcada das 14 às 18 horas, até agora anunciar notícias de que representantes da Meta estiveram ou estão nessa audiência. Eu espero muito que eles sejam escutados também nessa audiência que vai nortear como vai ser os parâmetros impostos aqui agora pela nossa política brasileira às pessoas que conduzem a Meta, né? Que conduzem ali a Meta. Fato é que já existe uma lei, como o Emerson bem disse aqui, que responsabiliza, né, pessoas que usam das redes sociais, pessoas que usam dessas redes para disponibilizar ódios ou então fazer atrocidades. Nós somos amparados pela lei. O que vale lembrar aqui é que a LGPD também acaba sendo um empecilho nesse momento, porque ora se quer os dados, outra hora a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não pode fornecer isso, a não ser que venha através de um decreto, né, ali judicial. Então o que eles querem quebrar? Eles querem quebrar essa ordem judicial para que novas postagens que ofendem aqui a honra de um ministro, que ofendem a honra de um juiz, de um desembargador, ou seja lá outras pessoas, não passem por esse crivo que de fato é essa ordem judicial. Eu gostaria muito de que as pessoas da Meta, que fazem parte aí da diretoria da Meta, fossem escutados, porque eu estou muito curioso para saber o que eles têm a dizer sobre isso. José Milagre, nós vivemos aí uma verdadeira revolução na comunicação. Antigamente você tinha o jornal, rádio, TV, revista e hoje nós tivemos aí uma explosão aí de possibilidades, né? Nós temos os aplicativos, nós temos as redes sociais, nós temos diversos demais canais de comunicação e a grande discussão é essa. Num mundo polarizado como o nosso aqui brasileiro, sempre a direita reclama que sempre ela é visada nessa questão, a esquerda não domina essa tecnologia, então quer, portanto, delimitar, quer censurar. Qual que é a sua avaliação em relação ao arcabouço jurídico que existe hoje no Brasil, se ele é suficiente ou não, ou precisamos de uma nova discussão?
Olha, Marcelo, audiência, eu queria ser otimista igual o meu colega Emerson Tawil, mas eu não vou ser, não. Eu acompanhei os 41 convocados para essa audiência pública da AGU. Aliás, advogado-geral da União, que diz que o Meta é uma biruta de aeroporto. E desses 41, nós temos muitas entidades isentas, IDEC, ITS, dentre outras. Mas nós temos aí muitas entidades e associações alinhadas com o Executivo, alinhadas com o governo. Aliás, a AGU representa a União nas causas de interesse público e pode sim pleitear algo em relação ao Meta no Brasil. Quero deixar claro aqui que não se exclui que o resultado dessa reunião em audiência pública seja simplesmente ganhar corpo para defender junto à Justiça, ao Supremo, medidas em face da Meta, o que é extremamente perigoso e vai estremecer ainda mais a relação Estados Unidos-Brasil, até porque para Trump isso é uma cruzada. O alinhamento com Mark Zuckerberg fazendo esse cavalinho de pau do nada, de repente migrando ali, abolindo as políticas de moderação, substituindo por notas de comunidade, o alinhamento com Elon Musk, é sim uma meta para eles discutirem atitudes impositivas na América Latina ou leis que favoreçam a censura. Isso ficou claro e eles não vão parar por aí. O próprio Mark Zuckerberg já decidiu que vai trabalhar junto com o presidente para que essas imposições de executivo que quer legislar e de judiciário que quer regulamentar redes sociais, elas sejam abolidas. Então, me preocupa muito, a AGU notificou a Meta Brasil e, logicamente, a Meta Brasil aqui tentou responder de forma política, logicamente não pode contradizer o seu CEO, o seu presidente nos Estados Unidos, e deixou muito claro na resposta que as políticas de controle de moderação que passam para as notas de comunidade não se aplicam ao Brasil, mas aos Estados Unidos, e que eles estão comprometidos com direitos humanos, o controle de moderação de checadores de fatos falharam e que eles estão preocupados com liberdade de moderação e de expressão e que nada muda. Ou seja, continuaremos tendo outras formas de remoção de conteúdos que incitem violência física ou processo democrático. Não serviu. A AGU disse que viu com muita preocupação e chamou uma audiência pública a despeito da Meta ter deixado claro que as notas de comunidade empoderam nós, usuários, porque nós vamos conseguir agora também destacar uma notícia como falsa ou como fake news. Aliás, muitas notícias classificando o vídeo do Nicolas como fake news e que as notas de comunidade funcionaram. Portanto, discordo aqui do Emerson, mas não vejo com bons olhos essa audiência. Para mim, isso é formação de corpo para medidas que vão ser tomadas de represálias à rede social aqui no Brasil. Lembrando, só o Instagram tem 147 milhões de usuários e a economia para se a Justiça ou o Executivo impor ordens de suspensão, banimento ou alguma pirotecnia nesse sentido, como nós vimos recentemente com o X. Diogo da Luz, quero que você feche, portanto, esse tema. Diogo, está preocupado? Estou bastante preocupado, mas de uma forma diferente da AGU, não tem dúvida alguma. Será que alguém acredita que a AGU está preocupada com a boa imagem da Meta, do Facebook, do Instagram, a rede que for? Será que alguém ainda acredita que a AGU está preocupada com a qualidade da informação que você recebe na sua casa, no seu celular, no seu computador? É claro que não. O que a turma do Planalto Central quer, isso sim, é impor mais a opinião deles, a verdade deles para todos nós. E sempre que houver mais liberdade, não vou gostar. Esteja certo, ninguém está mais preocupado com a qualidade da comunicação feita nas redes sociais do que o dono das redes sociais. Porque se ela não for boa, as pessoas vão migrar para outra. E vai se esvaziar completamente essa rede. Já aconteceu, nós já vimos isso com o Orkut, com outras redes lá atrás, que não vingaram porque não conseguiram manter a qualidade. E se eles querem resolver alguma coisa com relação a fake news, a Constituição é simples e clara no seu artigo 5º. É livre expressão, vedado o anonimato. Ela só tem que exigir que as redes não aceitem pessoas anônimas, pessoas falsas, porque as falsas pessoas que soltam as notícias que são realmente ruins para nós. É só impedir isso. Da mesma maneira que não pode ter gente que compre um celular sem ter uma identificação por documento. É isso que tem que fazer. Todo o resto é balela. E não venha acreditar que o governo está preocupado com a qualidade da informação que você recebe, porque não está. O Maris quer complementar, por favor? Vamos lá. Eu quero defender a tese aqui do Emerson, quando há uma discordância, mas vou pegar aqui a carona na última fala do meu amigo Diogo da Luz, quando ele fala que ssó pessoas fakes é que disseminam ódio. Não, não é. Pessoas mal informadas disseminam informações falsas, tá? Como é que a gente vai fazer no sertão, lá no interior do Mato Grosso, no interior de São Paulo, em Assis? É simples como algo, Rodolfo, simples.
Se uma pessoa já identificada comete um crime, condene-a. Mas a questão, processe, condene e ponha na cadeia. Bem, mas agora, achar que vai querer... A rede social é uma estrada. Se achar que vai punir a estrada porque a pessoa parou no meio da rua e cortou todo o trânsito, não, tem que punir a pessoa que parou no meio da rua. A grande questão não é essa, eu concordo que tem que punir, mas como é que uma informação falsa chega, por exemplo, numa senhora que está lá, as senhorinhas do Zap Zap, né, ditamente popular dessa forma, como é que elas vão filtrar o que é verdade e o que não é verdade? Então, assim, a sua teoria de que só pessoas fakes disseminam ódio já cai por terra nesse sentido, porque pessoas que não buscam a informação legítima dos fatos acabam disseminando várias e várias fake news por aí. Olha no grupo do WhatsApp da família, por exemplo, você vai ver notícias do ex-presidente Bolsonaro, você vai ver notícias do atual presidente Lula, notícias que são facciosas, que não existem, notícias que a gente fala, meu Deus, alguma pessoa conseguiu passar essa informação aqui. E não existe isso. Agora, me atentando aqui no que eu olho com bons olhos ao que o Emerson Torrell disse aqui, é porque, assim, toda forma de diálogo, ela tem que ser bem vista. Toda forma de diálogo ela tem que ser bem vista. Num país onde as decisões, muitas delas são monocráticas, quando se abre espaço para uma discussão, para um fórum de debate, a gente tem que ver com bons olhos. O pessoal da Meta deveria ir para essa audiência para serem ouvidos e para escutar quais são as propostas também. Uma vez que a Meta não deve nada para o Brasil. Se tiver que tirar a Meta daqui e se instalar em outro lugar, amém, na China já funciona dessa forma. Em outros lugares já funcionam dessa forma. É uma queda de braço onde o Brasil perde com seus anunciantes, com seus inscritos, com o seu número de pessoas. É uma queda de braço que a gente tem que pensar. A Meta não sendo escutada, aí sim, para mim, é um erro. Se alguém quer proteger a senhorinha da informação falsa, precisaria começar censurando o governo. Não estou falando esse governo especificamente, não. O governo de maneira geral. Porque ninguém solta mais fake news do que o próprio governo. Veja a história do Pix. Ele que começou contando uma história de que era para conter a lavagem de dinheiro do crime organizado. Conversa. Diogo da Luz, eu admiro muito a sua inteligência, você é um cara que merece todo o meu respeito aqui, mas eu preciso discordar novamente de você no que tange as fake news, tá? Como é que a gente consegue colocar na cabeça, e o número em 2020 de analfabetos funcionais no país era de 37%. Sabe quanto está agora, segundo o IBGE? Quase 70% de pessoas que se formam não conseguem compreender aquilo que elas estão lendo. E é muito difícil a gente combater somente isso. As fake news, elas sempre existiram de alguma forma. Antigamente eram nos bares, as fofocas, os bate-papos tomando cerveja, na fogueira assando marshmallow, sei lá onde. Hoje nós estamos com a tecnologia nas mãos e dificilmente nós vamos combater, porque a pessoa de extrema direita faz uma fake news sobre a esquerda, a pessoa de extrema esquerda faz uma fake news sobre o pessoal de direita. E isso dificilmente vai ser combatido, sabe por quê? Porque é a modernização da tecnologia ao longo dos anos. Há 20 anos atrás nós não tínhamos isso, mas nós tínhamos pessoas que escreviam em jornais e revistas fatos que não eram verdadeiros. Como é que a gente vai combater isso? Trazendo informação. Mais uma vez, o meu discurso aqui vai direcionado à educação, para que pessoas com 10 anos de idade hoje consigam entender aquilo que elas estão lendo. A gente só consegue mudar as fake news dentro de uma educação exemplar no país que está pouco sendo falada e está pouco sendo, de fato, aí debaixo dos holofotes dos governantes. Pois é, você pôs o dedo na ferida, exatamente. Como é que a gente vai fazer para uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta se informar quando a gente tem um governo que fica, eu insisto, não é esse, governos que fica o tempo inteiro falando que são brilhantes na educação, que fazem tudo pela educação e tem um monte de pessoas que não sabem ler e escrever. Milagre que quer fazer um comentário, por favor. Tenho sim, Marcelo. Essa discussão aqui entre os meus colegas de bancada, que é salutar, muito razoável, muito importante, ela chama atenção e ela só está acontecendo porque o Congresso não faz o seu papel. O projeto de lei 2.630 é um projeto que está em trâmite, não é votado porque virou uma colcha de retalhos, uma relatoria fraca, uma relatoria tendenciosa e deputados mais aliados à direita não fazem força. E agora eu falo para vocês, isso vai ser prejudicial. Esse ano esse projeto não sai, o projeto de fake news. E o Rodolfo colocou muito bem, o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, prevê lá que o Estado ia criar iniciativas de educação digital para combate às fake news. Isso só está acontecendo porque o Supremo está legislando, o Supremo está julgando que rede social tem que remover conteúdo por notificação extrajudicial. Isso só está acontecendo porque a AGU está tentando penalizar, o Executivo está tentando penalizar as redes sociais, nós não temos as regras, nós não temos segurança jurídica. Isso precisa avançar, mas avançar com qualidade. Enquanto isso, o Judiciário ganha força e o Executivo tenta impor a sua agenda.